Olá, muito tem se falado recentemente sobre a síndrome do burnout. Nesse vídeo nós vamos ver em linhas gerais o que é essa enfermidade e quais são as suas repercussões no contrato de trabalho. A síndrome do burnout é reconhecida pela nossa legislação como uma doença. Figura no regulamento da Previdência Social como um transtorno mental e comportamental relacionado com o trabalho. Ela está listada pelo Ministério da Saúde como uma doença relacionada ao trabalho, o código é CID-10 Z730. Burnout, numa tradução livre, seria uma queima completa, um total esgotamento do indivíduo. E os sintomas são variáveis, são sintomas que podem ser tanto mentais como físicos. A pessoa pode se sentir desanimada, pode ter alterações em seu comportamento, pode se isolar, pode ter dores de cabeça, pode perder o interesse em se relacionar com aqueles que estão à sua volta, pode sentir dores musculares, dificuldades respiratórias, enfim, uma miríade de situações que vão impedir essa pessoa de continuar a desenvolver suas tarefas no trabalho. É uma doença que vai se instalando aos poucos. Agora, vai chegar um determinado momento no qual o trabalhador ele não consegue mais lidar com a situação, não consegue mais lidar com os efeitos da doença. Agora, uma coisa importante é ver o seguinte: burnout, para se caracterizar dessa forma, ele tem que efetivamente estar relacionado ao trabalho, mesmo que as situações que o trabalhador enfrente no ambiente de trabalho, elas não sejam a única causa da enfermidade. Então, o trabalho pode ser a causa direta, causa única, ou também pode ser um fator que vai se somar a outros. Outra coisa, mesmo que num determinado ambiente de trabalho só uma pessoa fique doente e outras não, se viesse verificar que as condições de trabalho causaram para aquele indivíduo o burnout, ele terá que ser reconhecido como uma doença profissional. O fato é que quando nós estamos lidando com seres humanos, não tem regras ou receitas, tá? Mesmo que as pessoas tenham patamares de tolerância diferentes, deve ser avaliada sempre a situação individual de cada um, a resposta pessoal do indivíduo às condições de trabalho. Como vimos, o burnout é causado pelo trabalho, principalmente em atividades que demandem um envolvimento interpessoal direto e intenso. Vai ocorrer em situações em que o empregado está exposto a um estresse permanente, seja por conta de ter que lidar com situações desgastantes e incessantes, como por exemplo é o caso de médicos, enfermeiros, policiais, agentes penitenciários, ou também por conta de cobranças e metas ou inalcançáveis ou com dificuldade extremamente intensa para que possam ser atingidas, o empregado ele também pode estar sujeito a tensões provocadas por seus superiores, pode estar numa situação, por exemplo, em que ele está sempre constantemente ameaçado de ser demitido, pode haver na empresa um quadro de corte de pessoal, pode ser uma situação de excesso de trabalho. Enfim, mais uma vez, aqui também é uma ampla gama de problemas, e não é possível listar todos, e esses problemas que podem levar a um estado de incapacidade e a um esgotamento, a um ponto de colapso que exceda realmente a capacidade de reação do empregado. Uma vez que o empregado busca auxílio, ele poderá, a critério do médico responsável pelo atendimento, ser afastado de suas atividades. Nos primeiros 15 dias de afastamento, a remuneração ela fica por conta do empregador. Agora, se esse afastamento exceder 15 dias, aí o empregado deve se submeter a uma perícia médica perante o INSS e, vindo a ser constatada a sua incapacidade para o trabalho, ele poderá entrar em gozo de benefício previdenciário. A questão relevante aqui é que a síndrome do burnout é uma doença profissional e a doença profissional para fins previdenciários ela gera os mesmos efeitos que um acidente de trabalho. Então, nessa linha, constatada a doença, deveria, a princípio, ser emitida uma CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, reconhecendo a existência da doença profissional e garantindo o direito ao empregado de estabilidade por 12 meses quando seu retorno ao trabalho. Esse reconhecimento normalmente não ocorre no âmbito das empresas, elas não desejam admitir qualquer responsabilidade nesse particular. Agora, por outro lado, muitas vezes a condição do empregado ela pode gerar dúvidas legítimas. De fato, será que é uma situação de burnout? Outra situação que deve ser considerada é que muitas vezes a perícia do INSS ela defere auxílio-doença e não o auxílio-doença acidentário. Então não é reconhecido o nexo entre a enfermidade e o trabalho. Isso pode ocorrer por não ter o perito com frequência realmente condições de estabelecer esse nexo
ele não tem como investigar assim, com precisão o histórico do trabalhador, não tem como aferir as reais condições de trabalho. Agora, se o empregado não obtém o auxílio-doença acidentário, ele pode ser demitido quando retomar suas atividades na empresa. E se o empregado se sentir prejudicado com isso, ele pode recorrer ao judiciário para que seja reconhecida a doença profissional e mesmo para reivindicar a indenização por danos materiais e morais. Pode, inclusive, se ele for demitido e se viesse a ser reconhecido que ele não poderia ser demitido, ele pode, inclusive, receber os salários pelo período em que ele esteve fora da empresa. Doenças como o burnout ainda geram muita incompreensão. Um caso que ilustra bem esse tipo de situação, ele ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. O general Patton esbofeteou soldados que ele julgou covardes porque estavam no hospital sem ferimentos físicos. Essa reação aguda, conhecida no jargão militar como Combat Stress Reaction, é uma modalidade de estresse pós-traumático e hoje é muito bem documentada. O fato de apenas alguns soldados entrarem em choque, ele não torna esses soldados fracos ou covardes. O burnout é uma realidade, ele é reconhecido pela nossa legislação e cabe ao empregador sempre tomar todas as medidas necessárias para zelar pela integridade de seus empregados, seja no plano físico, seja no plano mental. Eu espero ter esclarecido alguns pontos, ao menos, a respeito do burnout e que nós, em breve, possamos estar juntos novamente para tratar de outros temas relacionados ao direito do trabalho. Muito obrigado.